Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho do Miranda. A apresentação: Antônio Braz. Rádio Novidades na Mídia. Jaguaripe, Bahia. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro da... Programa É Hora de Viver, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho do Miranda. A apresentação: Antônio Braz. Boa noite, como vai? Tudo bem? Como passou esses 8 dias? Nós aqui tudo bem, né? 8h37, estamos começando o programa. Esse momento é mais tarde por causa da internet. A internet caiu, né? Mas nós vamos passar aqui esse estudo de hoje mais resumido. E está aqui conosco a nossa irmã Karine, a filha de Ailton Maivalda. E ela vai cantar, assim, para vocês assistindo pela primeira vez. Aqui está Gabriel, eu sou Antônio, Gabriel meu filho, eu sou Antônio. E aqui Maria São Pedro, minha esposa, e Karine, minha sobrinha. E ela vai cantar um hino maravilhoso, ela e Gabriel. Que oportunidade está antes. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes
vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Amém, que Deus seja louvado. É isso, hino maravilhoso, né? E tem alguém nos assistindo, né? Muitas pessoas nos assistindo, mas tem uma pessoa que ele tá ouvindo. E Marisa Pedro vai falar quem é essa pessoa, né? Eu quero falar quem é essa pessoa. É Neide. Oi, Neide. Obrigado, viu, Neide, porque você está assistindo. Você me falou hoje de tarde que ia assistir o nosso programa, que gostou muito. Muito obrigado, viu, Neide? E a gente fica muito feliz também, viu? De você estar assistindo e estar nos ajudando. E que Deus te abençoe, viu? Bom, então, vamos ao assunto. O estudo da semana passada foi sobre saúde. No que nós se alimentar, o que comer, o que beber, para que nós tenhamos boa saúde. Não foi isso? Sobre carne, peixe e assim. Os alimentos saudáveis para nós comer, para que tenha mais saúde. Hoje é o dom de profecia. De hoje a 8 vai ser sobre dinheiro. Olha, beleza, hein? Quem não gosta de dinheiro? Fala sobre dinheiro e fala também sobre o dízimo. Umas pessoas dizem assim, eu vou falando aqui para você ficar sabendo. Uns dizem assim, o dízimo deve ser dado, umas igrejas dá 10%, outra é 5%, outra é 15%, outra é 20%. E outros dizem assim, eu dou qualquer tanto. E qual é o certo? Então de hoje a 8 nós vamos estudar sobre isso. Hoje é o dom da profecia. Dom de profecia. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tá lá, você vai ver em Amós, capítulo 3, versículo 7. Profetas são portas-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Com certeza. Então, tudo que Deus vai fazer, né? Primeiro avisa os seus servos, os profetas, como Amós 3, 7 fala. Então, ele avisa o que vai acontecer primeiro, para que nós fiquemos sabendo, né? Certeza. Primeira pergunta de hoje. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Você vai ver lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24. E prodígios, de modo que, se possível, enganaram
até os escolhidos. Então, no último dia vai surgir falsos cristos e profetas, enganando-se consigo os próprios mesmos, o sem a Deus. Vocês já pararam para observar que sempre que sai uma coisa, sempre tem que sair um falso? Tem uma coisa original e tem um falso. E o falso, às vezes, parece ser mais difícil de identificar do que o verdadeiro. Vamos dar uma oração? Vamos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós estamos aqui com a tua palavra. Ajuda nós a compreender, estudar e compreender, melhor te servir. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos fazer dinheiro, né? E dinheiro é Então, difícil de identificar. então eu faço profeta também, eu faço Cristo. Porque não dá para falar, mas vai ser o falso Cristo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, dizendo eu sou Cristo. Enganando as pessoas. Para que quando vier, tudo virá. E não profeta também, o povo não. E o dinheiro só consegue identificar a pessoa que é especialista nisso, ele conhece muito bem o dinheiro. A palavra de Deus é a mesma coisa. Muito fácil de ser falsificada. E só quem conhece verdadeiramente, quem estuda verdadeiramente, que sabe identificar. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Aí vai uma dica para você saber identificar. Ó. João, está no 1 João, capítulo 4, versículo 1. João 4:1. Isso. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, nós devemos provar os espíritos de Deus, não, porque muitos falsos profetas têm saído pelas pessoas. Com certeza. A terceira pergunta. Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Se você for lá em 1 João, capítulo 4, versículo 2, nesse mesmo livro, só um versículo a mais, você vai ver lá que fala: aceita a encarnação de Cristo. Você vai ver lá que o verdadeiro profeta aceita a encarnação de Cristo. Se você for lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23, manifesta frutos da sua vida, da vida de Cristo. Deuteronômio 18, versículo 21 e o versículo 22 também diz: cumpre-se as suas predições. Ou seja, o que Jesus falou, que Jesus disse, né? E o profeta fala, segundo, né? Isso também. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 3, e Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20, você vai ver lá que também fala: vive em conformidade com a Bíblia, lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. isso pode ter a segunda vez, eles falam e se cumpre o que eles falam e também eles estão de acordo com a Bíblia. Como em João 2, verso 4, vai falar na Bíblia que assim, aquele que diz, 4 verso 2, no 2 verso 4, Aí é bom. não, é verdade. Quem que diz? Eu conheço, eu não gosto de nada. Ele não falou, né? Não. Capítulo 4, versículo 2. Pronto. Daniel também fala. No capítulo 10, versículos 7 ao 10. Suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Nota: somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. Você vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 9 e o 12. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características
acima citada. Ou seja, as características que foi citada aqui, né? Quarta pergunta. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Isso, porque ele falou dos homens, né? Isso. Os homens profetas. Exato. E agora, as mulheres. Está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Você vai ver aí que foi Miriam. Isso. Juízes, capítulo 4, versículo 4. Você vai ver que foi Débora. Isso. Lucas, capítulo 2, versículo 36. Você vai ver que foi Ana. E no livro de Atos, capítulo 21, versículo 8 e o 9, você vai ver que foi as 4 filhas de Filipe. Isso, então, não só tinha profeta homem, mas tinha profeta mulher, né? Isso aí. Isso. A quinta pergunta. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Pegue a sua Bíblia. Vamos conferir lá em Apocalipse, capítulo 12, o último livro da Bíblia. Capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. 12, 17. Vou ler. Isso. E o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E não o dragão, que é o dragão? Satanás irou contra a mulher. O que é mulher? Igreja. O dragão irou contra a mulher e foi pelejar, fazer guerra contra os filhos da igreja, contra os filhos de Deus. Quando aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e têm o testemunho de Jesus. Capítulo 19, versículo 10 também. 19, verso 10. 19, 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja, que segue os mandamentos de Deus. A sexta pergunta. Porque para ser um profeta, né, de Deus, ele deve estar de acordo com a palavra de Deus, Com certeza. com os mandamentos de Deus, e o que ele fala se cumpre. Então, e aí assim por diante. Isso. Porque os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen G. White. Marque as alternativas corretas. Ou seja, como não tem pessoas aqui ao vivo, né? Vou falar as alternativas corretas. Seus ensinos são fundamentados na Bíblia. O cumprimento de suas profecias, como a gente se vê, né? Que se cumpre, estão se cumprindo. Os frutos positivos em sua vida. Sua vida. Os frutos das boas obras, né? Exato. A obediência com Deus. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. A sétima pergunta. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Vamos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 20, verso 20. Que diz assim: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem,
Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedido. Então, para crer no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Então, nós devemos crer em Deus e nós estaremos seguros. E crede nos seus profetas e sereis bem-sucedido. Então, nós devemos crer nos profetas, né? Porque o profeta que fala é inspirado por Deus. Isso aí. Vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Quanto? Capítulo 5, versículo 20. 5:20. Fala assim: Não desprezeis as profecias. Isso. Então a gente não deve desprezar as profecias. Porque quando Deus dá as profecias aos seus servos, para que fale para o mundo inteiro, então as profecias se cumprem. Então nós não devemos desprezar. Tudo que foi falado no passado, muitas coisas se cumpriu e muitas coisas estão se cumprindo, né? Isso. Então, qual a nossa segurança no dia dos fins, nos dias finais? Crer no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. Sobre Ellen G. White. Ellen G. White não tinha a 4ª série fundamental, completa. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras. Suas profecias e visões abrangem vida pessoal, familiar, religião, educação e saúde. As escolas, hospitais e editoras dos adventistas são fruto de sua orientação. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos. Ela faleceu em 1915. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela, possibilitando-nos melhor compreensão de suas mensagens. Ou seja, seus escritos não foram para substituir a Bíblia, mas sim para complementar, para explicar melhor e isso ajudar melhor o que está escrito na Bíblia. Da Bíblia, né? Recapitulação. Nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. A igreja adventista aceita esse dom manifestado através de Ellen G. White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Isso aí. Então nós vemos que essa profetisa, né, essa profeta aí, nos tempos de hoje, foi lembra aí? Foi 1900 e... Ela faleceu em 1915. 1915. Então, ela faleceu. Então, no tempo moderno, né? No tempo quase os tempos de hoje. Então, e o ministério dela durou 70 anos. 70 anos. Então, os profetas não foi aquele tempo bem passado, mas agora, mas pelos últimos dias, teve essa profeta Ellen G. White. E ela vem falando da verdade de Deus. Ela sempre obedecia a Deus e teve as visões de Deus. E aí se cumpria o que ela falava. Então, é isso aí. Então, Cristo falou, tinha no Velho Testamento, os profetas falavam que Cristo ia nascer, a criancinha e tal, vem para salvar a humanidade. Aconteceu. Fala que Jesus vem a segunda vez. Mas antes disso, vem guerra, terremoto, fome, pai contra filho, filho contra pai, doença não tem cura, a ciência se multiplicar. Então, tudo isso está acontecendo.
já aconteceu e está acontecendo. Então vai haver sinal no sol, na lua, nas estrelas. Aconteceu, mas ainda vai acontecer. Repetir, né? Então, o que os profetas falam, acontece. Amós fala, Amós 3, verso 7, que tudo que Deus vai fazer, Ele avisa os seus servos, os profetas, antes que aconteça. Então, Ele avisa os profetas para que avise a nós, para que nós fiquemos sabendo, não ficar inocente. Tudo que ia acontecer, a gente fica sabendo. Então, nós preparar, esse mundo está vindo ao final. E está vindo a vinda de Cristo para nos salvar. E nós devemos preparar, ouvir os profetas, os ensinos dos profetas. E assim nós estamos preparando para a vida eterna. Tá bom? O estudo de hoje é 8. Vamos falar alguma coisa, vocês? Vamos falar alguma coisa aí? Por hoje A gente não. tá falando, Por hoje não. a gente está falando mais resumido aqui, por causa também do tempo e que nós estamos sem internet. Mas de hoje a 8 nós vamos estudar sobre dinheiro e compreender melhor sobre o dízimo. Cada um de uma coisa, né? Que o dízimo é 5%, outro dia que é 10%, outro dia que é 15%, outro dia que é 20%. E outro dia que vai pro pastor. Então nós vamos entender bastante por onde esse dinheiro vai. Então nós vamos estudar, a Bíblia vai dizer. Porque quando a Bíblia fala, é aquilo e pronto. Porque foi Deus quem deixou escrito. Então, não tem como nós dizer é 5, ou é 10, ou é 15, do nosso jeito, mas sim do jeito de Deus. É isso aí. Então que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe você e nós vamos. Tem um momentinho da oração também. Então. Tu tem? Tu tem? Quiser encerrar, Tem um hino aqui. Tem um pouquinho aquele hino que finaliza. Sim. Então, de hoje a 8, nós estamos aqui. A partir das 8 horas, 8h05, 8h10, nós estamos aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nós estar aqui, falando do Teu amor, da Tua verdade, falando dos profetas, dos profetas verdadeiros, que tem um falso profeta e o falso Cristo, mas também tem os profetas verdadeiros e tem o Cristo verdadeiro, que é o Cristo que veio para nos salvar. E vai vir para nos buscar. Abençoa nós todos. Abençoa essa rádio. Abençoa Elivan e todos nós que estamos aqui. Abençoa também todos os ouvintes que estão aí ouvindo a palavra do Senhor. E quando o Senhor voltar, todo esse povo esteja preparado para ter a vida eterna. Que Deus dê uma boa noite a todos vocês. Amém. Até a próxima quinta, no mesmo horário. Com fé em Deus. Um pouco mais cedo.